Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, seja muito bem-vindo a mais Isto é um Povo a Falar. Hoje comigo, João Carlos Dias, na ausência de João Nuno Pinto, que está a preparar uma série de programas que vamos anunciar em breve na Curiacos TV, mas ele volta, eu prometo que ele volta, não volta antes da paragem, porque temos essa série de gravações para fazer, mas ele volta, fiquem descansados, não precisam de pôr mais críticas nas redes sociais, ele vai voltar, o apresentador tradicional é João Nuno. Eu vou estar por aqui, já ontem estava por aqui e para a semana voltarei. Para a semana deixaremos a avaliação intercalar que temos estado a fazer esta semana. Para a semana voltamos à atualidade e aos convidados de atualidade. Hoje, para a avaliação intercalar, como eu lhe tenho chamado, temos Daniel Adrião, ativista político, membro dos órgãos nacionais do PS. Daniel, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu. É um gosto tê-lo cá. Vamos continuar a fazer uma avaliação intercalar. Estamos mais ou menos a meio do ano. O ano tem sido assim um ano de muitas coisas a acontecer. Eu acho que, se calhar, consigo a primeira questão do ano, que também bate mais ou menos ao início do ano, é a queda do governo e as eleições. Uhum. E realmente foi uma queda inusitada, não é? Enfim, não era previsível que houvesse uma queda do governo tão cedo, não era previsível, e digo eu, que não era desejável que houvesse uma queda do governo tão cedo. Acho que foi, de facto, uma precipitação. E acho que os resultados... Justificou-se? Não, acho que, quer dizer, os resultados demonstraram que foi uma precipitação, porque era claríssimo, todas as sondagens o diziam, que os portugueses não queriam eleições, mais de 70% dos portugueses, diziam as sondagens, não queriam eleições, e, portanto, elas acabaram por acontecer contra a vontade maioritária do povo. E quando assim é claro que os resultados nunca são favoráveis ao challenger, àquele que desafia. São sempre favoráveis quem cria a onda, não é? Claro, que são sempre favoráveis ao incumbente, a quem está no governo. Isso é dos manuais, é dos livros. Eu acho que, de facto, isso não foi bem percebido pela oposição, sobretudo a oposição à esquerda, e eu estou particularmente à vontade porque nos órgãos nacionais do Partido Socialista fui praticamente a única voz que se levantou e que alertou para o facto de estarmos a precipitar-nos ao derrubar o governo naquelas circunstâncias. É preciso relembrar em que circunstâncias é que o governo caiu. Caiu porque apresentou uma moção de confiança ao Parlamento, mas essa moção de confiança foi motivada pela iniciativa do Partido Socialista de apresentar uma comissão parlamentar de inquérito ao caso Spirum Viva, que envolve o Primeiro-Ministro. E, portanto, eu na altura o que disse é que achava que ainda não era o momento para o Partido Socialista avançar com essa iniciativa da apresentação da comissão parlamentar de inquérito, porque achava que era preciso que os órgãos de investigação criminal se pronunciassem. E, portanto, já tinha, na altura, sido aberto uma averiguação preventiva, foi assim que o Procurador-Geral da República lhe chamou, relativamente ao caso da empresa de Luís Montenegro, e, portanto, o que eu aconselhei o Partido Socialista a fazer foi a aguardar pelas conclusões dessa no fundo, iniciativa por parte da Procuradoria, sim, para que se depois se visse se efetivamente a Procuradoria tinha encontrado matéria suficientemente grave para avançar com uma queixa-crime. Porque aí sim havia a garantia, pelo menos havia fortes indícios, da prática de crimes. Agora, não podíamos era, com base numa avaliação puramente ética, no fundo, precipitar-nos para uma avaliação do foro criminal. Portanto, o que eu disse... Esse salto é que foi o erro. Exatamente, esse salto, e foi exatamente assim, essa a expressão que eu usei quando fiz a minha intervenção na Comissão Política do PS, onde um comentário analisou, feliz. Pronto, é que esse salto e essa inferência
de que há portanto, um problema de natureza ética, logo há um ilícito criminal, eu acho que esse salto foi manifestamente precipitado. E, portanto, levou a que o Partido Socialista apresentasse a Comissão Parlamentar de Inquérito e depois o Governo acabasse por responder com uma moção de confiança e o PS, descumbando a moção de confiança, o Governo cai e, portanto, vamos para eleições numa altura em que, repito, os portugueses não queriam eleições, queriam que o Governo continuasse a governar, pelo menos até que a averiguação preventiva aberta pelo Ministério Público tivesse conclusões. E, portanto, acho que, de facto, foi uma grande precipitação por parte do Partido Socialista. Uma das coisas que surgiu muito na noite eleitoral, com o resultado que aconteceu, foi que tudo ficou mais ou menos igual, tirando o que ficou profundamente diferente, já vamos falar sobre isso também, mas que a nível do Partido do Poder, a nível do PSD, ficou tudo mais ou menos igual, mas que ficavam expostos a uma nova comissão de inquérito, que no fundo aquele machado que pairava sobre o pescoço do PSD continuava ali porque a SPI não viva ainda era um assunto. Estamos em julho, a meio de julho, SPI não viva já não é um assunto há uns tempos. Porque houve uma decisão feliz, na minha perspectiva, do novo líder do Partido Socialista, de facto, de não prosseguir com a Comissão Parlamentar de Inquérito e com a intenção de criar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, o Partido Socialista, pelo menos essa lição aprendeu das eleições, foi que essa tinha sido a causa, no fundo, do ato eleitoral que os portugueses acabaram por censurar fortemente o Partido Socialista por ter insistido nessa matéria. E, portanto, o José Luís Carneiro, penso, e aí bem, concluiu que, de facto, não fazia nenhum sentido o Partido Socialista continuar a insistir numa coisa que os portugueses já se tinham pronunciado e pronunciaram-se claramente até a favor de Luís Montenegro e do PSD e, portanto, e censurando até a conduta do Partido Socialista. O PS teve, de facto... E por parte do Chega, este silêncio sobre a SPI não viva? Não, eu acho que o Chega também percebeu qual foi a avaliação e o julgamento do eleitorado, não é? Portanto, o eleitorado, quer dizer, resolveu isso nas eleições. Quer dizer, claro que, enfim, os órgãos de investigação criminal continuarão certamente a fazer o seu trabalho e acabarão por chegar a uma conclusão. Mas até lá, quer dizer, a avaliação política é que, de facto, era importante que o governo tivesse continuado a governar. E foi esse claramente o veredicto que saiu das eleições e, portanto, obviamente que há que respeitar esse veredicto do eleitorado. Marcelo Rebelo de Sousa tinha carregado no botão para a Assembleia da Madeira a dia 17 de janeiro. A dia 13 de março carrega para a Assembleia da República de Portugal Continental. É um presidente que carrega muito no botão, dissolve muitas vezes parlamentos. Não, é factual. Historicamente é o que carregou mais vezes, não, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Portanto, o registro determina que Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente mais dissolvente da história da democracia portuguesa. Esse título ele já conquistou. Mas, na verdade, quer dizer, eu não sei se Marcelo teria tido, de facto, muitas alternativas às dissoluções que realmente decidiu. Há uma que talvez seja a mais polémica, que tem a ver com a dissolução do governo da maioria absoluta, de António Costa, mas ainda assim eu acho que se a dissolução não fosse feita naquele momento, seria num momento, quer dizer, posterior, porque eu acho que efetivamente uma solução de transição, e eu até admito que pudesse ter havido uma solução de transição, tal como António Costa a propôs, no caso concreto de Mário Centeno, mas era uma solução que eu acho que carecia sempre de legitimidade democrática. Portanto, mais cedo ou mais tarde, eu acho que haveria a tal crise política que conduziria mesmo a eleições. O resultado das eleições, eu não quero magoá-lo, eu sei que é um assunto complicado para os membros do PS, imagino que seja, e acho que é perfeitamente justo. Na noite eleitoral, a dada altura, descobrimos que o PS deixa de ser a segunda força política, ou a habitual primeira-segunda, e passa para terceiro lugar, e o Chega passa para segundo lugar nas forças políticas. Como é que se viveu isso no interior do PS, e como é que se vive isso passados 3 ou 4 meses? Para mim, eu quero ser completamente franco, não foi uma completa surpresa. Eu já esperava que o Partido Socialista não ganhasse as eleições. Mas não esperava que ficasse em terceiro. Para mim, era claro, não esperava, era que o Chega ultrapassasse o Partido Socialista e o destronasse
como líder da oposição, por ser a segunda força política mais representada no Parlamento. Não, isso eu não, confesso que não esperava. Nem nas minhas piores previsões eu alguma vez calculei uma situação dessas. Mas essa que é realmente, pronto, é a consequência de uma série de estratégias completamente erradas que a anterior liderança e a anterior direção do Partido Socialista acabaram por tomar. Portanto, estes resultados são reflexo disso. O eleitorado mostrou ao Partido Socialista nas últimas eleições um duplo cartão vermelho. Mostrou-lhe um primeiro cartão vermelho porque não escolheu o PS para governar o país e mostrou-lhe um segundo cartão vermelho porque não escolheu o PS para sequer liderar a oposição. Portanto, este duplo cartão vermelho sofrido pelo Partido Socialista, naturalmente que é um checkmate à liderança. Por isso é que Pedro Nuno Santos se teve que demitir imediatamente da liderança do Partido Socialista na noite das eleições, porque de facto é, na minha perspectiva, a maior derrota do Partido Socialista de sempre. Porque é verdade que o Partido Socialista no passado teve, enfim, momentos em que teve menor representação em termos percentuais da votação, mas esta foi a pior representação parlamentar do PS, porque o PS sempre, mesmo nos seus piores momentos da sua história, nunca deixou de ser a segunda força política mais votada e líder da oposição, mesmo no tempo do PRD, e pela primeira vez perdeu, de facto, esse estatuto, que era um estatuto que tinha praticamente como garantido, não é, ao líder do governo, ao líder da oposição. E, portanto, neste momento o PS não é nem uma coisa nem outra, e, portanto, isso, naturalmente, que é uma derrota muitíssimo profunda, que eu acho que devia ter tido consequências também muito mais profundas do que aquelas que teve internamente. Internamente, José Luís Carneiro é eleito como secretário-geral, é candidato único. Acredita que isso possa ter a ver também com os resultados? Ser menos interessante ser secretário-geral do PS hoje do que era há um ano atrás? Sim, eu acho que é exatamente isso. Acho que, de facto, hoje o PS é um partido que passa por uma crise muito profunda e se o pior lugar político do país normalmente é ser líder da oposição, neste momento, quer dizer, ser líder do PS ainda é pior do que ser líder da oposição, porque nem isso chega a ser. E, portanto, acho que, de facto, é pouco atrativo hoje o lugar de líder do Partido Socialista. Até porque eu acho que houve aqui alguma precipitação, também, mais uma vez, precisamente no processo pós-eleitoral. Não é? Acho que o PS devia ter feito uma reflexão muito mais profunda. Acho que devia ter havido... Não se devia ter demitido apenas o líder do partido. Acho que devia ter havido... Foi pouco? Foi pouco, na minha perspectiva. Foi muito pouco. Acho que devíamos ter ido muito mais longe. Há muito mais responsabilidades do que apenas a do líder. Já sabemos que o líder é aquele que, em primeira instância, no fundo, carrega com as dificuldades e com os maus resultados, é óbvio, mas, quer dizer, mas não podemos nos esquecer que ele tinha uma direção, não é? E é muito estranho que essa direção não se tenha imediatamente demitido, portanto, nomeadamente o Secretariado Nacional, como é muito estranho que o PS não tivesse entrado num processo de reflexão profunda, quer dizer, quase de introspeção. O PS precisava, de facto, de sentar no divã, porque os resultados foram absolutamente desastrosos. E, portanto, foi uma hecatombe que aconteceu ao Partido Socialista. E, portanto, isso, na minha perspectiva, exigia um debate muitíssimo mais profundo, em que tudo devia estar a ser discutido, e porque não é apenas a mudança de um líder que resolve os problemas que nos conduziram a estes resultados. Não é? Há situações a montante que foram determinantes para estes resultados. E há práticas, não é? Há uma avaliação a fazer dos últimos governos do Partido Socialista que nunca foi feita. Nem dos governos de José Sócrates essa avaliação foi feita, e portanto ela devia ter sido feita também, mas por maioria de razão, porque foram os últimos, os governos de António Costa também mereciam uma séria reflexão por parte do Partido Socialista, porque o governo cai também em circunstâncias muito estranhas,
Exatamente, e portanto isso exigia também por parte do Partido Socialista uma reflexão, mas o Partido Socialista queima etapas e não passa, dá saltos quer dizer, e foge, no fundo, às suas próprias responsabilidades, até para com os seus militantes e para com o seu eleitorado, de efetivamente escalpelizar profundamente as causas que levaram a estes resultados tão maus. E acredita que José Luís Carneiro possa ser o homem para dar a volta a este PS? Não sei, acho que é um líder de continuidade, claramente, portanto, apesar de, enfim, ter escolhido algumas pessoas da sua confiança para a sua direção. Se o navio está a ir direito a um iceberg e se põe um comandante que é semelhante aos outros comandantes, continuamos em direção ao iceberg. Pois, eu acho que este processo todo da escolha do líder nestas circunstâncias foi, mais uma vez, precipitado. Eu defendi que se devia adiar a escolha do líder do partido para depois das eleições autárquicas, se devia fazer a tal reflexão profunda, e isso não aconteceu, portanto o partido quis ir imediatamente para umas eleições diretas. Pelos vistos agora até se vem a saber que estas eleições diretas, portanto o líder que foi eleito é um líder necessariamente e estatutariamente transitório, porque vai ter que haver, no fundo é um líder interino que cumpre, no fundo está a cumprir a parte do mandato que não foi cumprida pelo líder anterior, porque vai ter que haver um novo processo eleitoral quando se completar este mandato, o ciclo, porque não houve sequer Congresso Nacional, portanto não houve eleição de delegados, não houve apresentação de moções de estratégia global, portanto não houve um conjunto. É um bocadinho atrapalhada, não é? É um bocadinho atrapalhada, é. Portanto, isto acaba por... O José Luís Carneiro, quer dizer, é vítima deste conjunto de circunstâncias. Portanto, portanto, está numa situação de fragilidade, atendendo a que se olha para ele e vê-se, de facto, que é um líder transitório. Pelo menos está numa situação transitória na liderança, porque, efetivamente, a liderança, o processo eletivo não cumpriu todos os requisitos que os próprios estatutos do PS impõem. Portanto, e depois, naturalmente, que, pronto, está mais condicionado, até porque é um líder que está a trabalhar, no fundo, com os órgãos que foram eleitos pelo líder anterior. Portanto, os órgãos de representação do Partido Socialista, não é, com exceção do secretariado, que ele pôde, enfim, escolher alguns elementos, mas ainda assim teve que, no fundo, optou por, mas não sei até que ponto teve que escolher, no fundo, pessoas que já vinham do secretariado anterior, portanto, e que transitam para este secretariado nacional, mas quer a Comissão Nacional, que é o órgão máximo de congressos, quer a Comissão Política Nacional, que é uma espécie de Senado do Partido Socialista, são inteiramente aqueles que foram eleitos no último Congresso Nacional, que elegeu Pedro Nuno Santos para líder. Portanto, José Luís Carneiro é um líder, portanto, no fundo, com órgãos de representação eleitos pelo líder anterior. E, portanto, isto naturalmente não é uma situação desejável. Volto ao tema atrapalhada, porque falou de autárquicas e nós estamos em avaliação intercalar, mas podemos fazer um bocadinho de futurologia e estamos prestes a entrar em férias para depois voltar em força para as autárquicas. Esta atrapalhada nota-se também na apresentação das candidaturas às várias câmaras, não é? Tem estado a haver lançamentos a gota-gotas, não se sabe muito bem quem é que vai ficar com o quê. Tem a ver com as eleições legislativas? Tem a ver com como é que os partidos ficaram depois das eleições legislativas? Ou é realmente uma confusão que aqui vai? Não, eu acho que tem a ver exatamente com isso. Portanto, tem a ver com o terremoto eleitoral que houve em Portugal nas últimas eleições legislativas, não é? O xadrez político mudou, não é? Embora o governo se tenha mantido, não é? E até reforçado na sua representação e no seu suporte parlamentar, mas o que é facto é que, ao nível da oposição, quer dizer, foi um tsunami. Portanto, mudou o líder da oposição, não é? Deixou de ser o PS para passar a ser o Chega, e mais de 2/3 do Parlamento estão situados à direita do espectro político. Pela primeira vez em liberdade. Exatamente. A esquerda tem menos de um terço dos deputados na Assembleia da República. E, portanto, isso significa que, de facto, houve uma transformação enorme no xadrez político, houve uma mudança sistémica e naturalmente, que estas eleições autárquicas acontecem no pior momento, no fundo, para a esquerda, para o PS e para os outros partidos da esquerda, porque é o momento em que, no fundo, se registaram os seus piores
resultados, sempre com exceção, com a honrosa exceção do LIVRE, que de facto reforçou a sua posição. Mas todos os outros partidos do espectro à esquerda perderam votos, perderam representação parlamentar e alguns perderam muito. Foi um grande revés e, portanto, isso baralha completamente tudo e, portanto, é natural que depois, em termos da preparação das autárquicas, isso se reflita, não é? Claro que as condições em que os partidos à esquerda se apresentam nestas eleições autárquicas são condições muito piores do que aquelas que iriam apresentar-se caso não tivesse havido eleições antecipadas e caso nós tivéssemos o Parlamento que tinha sido eleito na legislatura anterior, não é? E, portanto, tudo isso veio também, mais uma vez, prejudicar a preparação das eleições autárquicas para os partidos à esquerda e, em particular, para o Partido Socialista. O Daniel anunciou já a sua candidatura à Junta de Freguesia de São Vicente, em Lisboa. Penso que esteja nos últimos detalhes para a formalizar oficialmente. Sim, sim. Esse passo, e faz-lo numa forma não ligada ao PS, esse seu próprio passo é uma tentativa de mostrar que estamos cá, continuamos a dar a cara e não temos medo por causa de um resultado, podemos ainda dar a volta? Claro, eu disse, numa das últimas reuniões da Comissão Nacional do PS, que era fundamental que o Partido Socialista se abrisse à sociedade civil, sobretudo depois destes resultados muitíssimo negativos. Portanto, eu atribuo esses resultados negativos à falta de diálogo do Partido Socialista com a sociedade civil, à falta de porosidade, à falta de capacidade de poder ouvir, de escutar. Curiosamente, o José Luís Carneiro agora escolheu para slogan ouvir as pessoas. Bom, isso é aquilo que eu ando a pedir ao Partido Socialista há uma década. É que ouça as pessoas, é que ouça a sociedade civil, é que, de facto, promova processos que envolvam os cidadãos designadamente na escolha dos candidatos a titulares de cargos políticos. É uma velha luta minha dentro do Partido Socialista, é que o PS faça primárias para a escolha dos candidatos a titulares de cargos políticos, para a escolha dos candidatos autarcas, para a escolha dos candidatos a deputados, ou deputados à Assembleia da República, deputados ao Parlamento Europeu, deputados às Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores, portanto, ao Parlamento Europeu. Portanto, eu acho que tem que haver um processo de abertura à sociedade civil e esse processo deve ser feito logo quando se inicia o processo de seleção e de recrutamento dos candidatos, sejam eles a que cargos forem. E, portanto, eu defendo essa abertura. E o Partido Socialista, infelizmente, nunca quis ir por aí. Portanto, preferiu sempre fazer estas escolhas em circuito fechado, em petit comité, ouvindo apenas os do costume, e, portanto, num círculo completamente vicioso. E, portanto, eu acho que isso não pode dar bom resultado. Não é? E nós vimos que este resultado nas últimas eleições também é, penso eu, o reflexo dessa incapacidade do PS de dialogar com a sociedade. E, portanto, o que eu esperaria do Partido Socialista nestas eleições autárquicas é que essa lição tivesse sido aprendida, não é? E que agora o PS fizesse um processo de grande abertura à sociedade civil, um processo de diálogo com as forças vivas, de diálogo com os movimentos sociais, com os movimentos cívicos que existem pelo país e que é preciso, de facto, dialogar com eles. Porque as autarquias locais, no fundo, são o patamar político que está mais próximo dos cidadãos, não é? Os autarcas são os políticos que estão mais diretamente ligados às suas comunidades. E, portanto, é importante que o Partido Socialista alargue os seus horizontes, faça alianças, estabeleça acordos com essas organizações e, inclusivamente, em algumas situações, se integre, apoie, endosse apoio a quem está em melhores condições de servir as comunidades. E não parte completamente desta posição fechada, centralista, de não querer ouvir ninguém e de se fechar numa concha. Eu acho que isto não vai conduzir a bons resultados. Não tendo ainda a candidatura formalizada, não lhe vou perguntar os planos para a campanha, vou deixar isso para outra entrevista, voltará cá com certeza quando estivermos a falar mais de autárquicas. Vou voltar um bocadinho atrás. Uns dias antes da eleição, no dia 28 de abril de 2025, uma segunda-feira cheia de sol, a dada altura falta a eletricidade e Portugal fica às escuras. Acho que para mim foi um dos momentos do ano, até agora,
os portugueses viveram-no, uns com alegria porque foi uma folga, as lojas fecharam, mas outros ficaram profundamente assustados. O que é que acha que se fez desde isso para que não se volte a repetir? Não sei, eu espero que se tenha feito. Às vezes estas coisas fazem-se de forma silenciosa. Nos bastidores. Exatamente. Mas eu acredito, enfim, eu acredito que haja, que este país tenha organizações funcionais, não é? E que levem os assuntos a sério. E, portanto, acredito que quer a REN, nomeadamente, estamos a falar, no fundo, da Rede Elétrica Nacional, de uma falha da Rede Elétrica Nacional, que a REN tenha feito, no fundo, uma avaliação do que se passou e que esteja, no fundo, a blindar o sistema para que isto não se volte a repetir e a criar as redundâncias necessárias para que, de facto, uma falha não tenha as consequências que teve, não é? Portanto, eu acredito no funcionamento das instituições e das organizações. Acho que em Portugal, apesar de tudo, nós temos muito bons técnicos, gente altamente qualificada, e eu acredito que, de facto, esse fenómeno não se irá repetir, até porque nós sabemos que o problema não surgiu em Portugal, não é? Surgiu em Espanha. Nós fomos, de alguma maneira, tivemos que suportar enfim, as consequências, os danos colaterais, digamos assim, de um processo que não teve como epicentro o território nacional, mas acredito que, de facto, neste momento, a REN e o Governo e quem tem competência para atuar nessa matéria esteja a fazer tudo o que seja necessário para salvaguardar que essa situação nunca mais se repetirá, porque, de facto, foi uma situação muito traumática para os portugueses. Em junho deste ano, nós batemos todos os recordes de ondas de calor, tendo atingido 46 graus, resultados oficiais, em várias regiões do país. Esta crise climática pode afetar o futuro de Portugal? Não, pode afetar o futuro de Portugal, da Europa e do mundo todo, não é? Não é indiscutível que vivemos uma crise climática, que há um conjunto de alterações de natureza sistémica, e que vamos ter muita dificuldade em reverter, não é? Todas as medidas que possamos neste momento tomar são importantíssimas, mas se calhar não são suficientes, não é? Para reverter o mal, os danos que já causámos ao planeta, não é? E, portanto, vamos ter que suportar as consequências disso. Vamos ter que nos preparar, não é? O homem Homo sapiens, com H grande, é o ser vivo mais resiliente do planeta Terra. Adapta-se, molda-se, é super flexível, não é? É um grande sobrevivente, não é? Nós somos o maior sobrevivente do planeta Terra, porque não só nos mantemos como espécie, como evoluímos imenso. Somos a espécie humana, a espécie animal que mais evoluiu ao longo da história da Terra. E, portanto, eu acredito que continuaremos a fazer. Nós continuaremos por cá. Agora, de facto, temos que aprender com os erros. Que têm que ser feitas. Temos que aprender com os erros que cometemos, e cometeram-se erros gigantescos, não é? Muitos deles por falta de informação, outros por ganância pura, não é? Por ganância, por querer produzir mais, por querer explorar mais os recursos do planeta, para além daquilo que é razoável e para além dos limites. Mas, felizmente, eu acho que essa literacia e essa pedagogia tem vindo a ser feita e, sobretudo, as novas gerações estão super sensibilizadas para este fenómeno e tenho a certeza que não vão deixar os políticos cometer os erros que se cometeram no passado. É engraçado ter acabado a frase com não deixar os políticos cometerem o erro que cometeram no passado, porque o último assunto que lhe trago da política nacional ou da realidade nacional deste ano, ou do que temos até aqui nesta avaliação, é no dia... a semana passada, não lhe vou dizer o dia, porque estou aqui um bocadinho perdido, a semana passada o Governo aprovou a reprivatização da TAP em 49,9%, reservando 5% para os funcionários e reservando alguns pontos estratégicos da companhia, como as rotas para países onde temos imigrantes portugueses, as rotas CPLP e afins. Acha que foi um erro reprivização. Isso, eu estou cansado. É uma palavra extremamente difícil. Este trabalho não é meu, este trabalho é de João Nuno. Esta palavra é muito difícil. Reprivatização. Exatamente, é isso mesmo. O João Nuno não está cá, estou cá eu e eu não sei dizer reprivatização. Sabe. Mas, voltando aqui ao ponto-chave,
reprivatizar é importante ou devíamos voltar a nacionalizar ou devíamos reprivatizar outra vez? Porque eu tenho 46 anos, a TAP umas vezes está nacionalizada, outras vezes está privatizada, umas vezes está nacionalizada. Devíamos decidir. Eu não me importo por acaso eu até me importo, eu acho que a TAP, mas isso, a minha opinião não conta para nada. Reprivatizamos ou não? Não, eu acho que isso é inevitável. Acho que é fundamental neste momento avançar com esse processo. Aliás, já o governo do Partido Socialista tinha, no fundo, anunciado a privatização parcial da TAP. Não se sabia exatamente se era uma privatização de 50% ou não. Agora também é ligeiramente abaixo dos 50%, não é? Embora depois, com a percentagem atribuída aos trabalhadores, portanto, o Estado praticamente deixa de ter o controle da TAP. Agora, o que eu acho que é importante não é o Estado ter o controle, o acionista da TAP. Eu acho que o que é absolutamente fundamental é o Estado garantir que, de facto, a TAP continua a ser uma companhia de bandeira portuguesa. Ou, acima de tudo, que respeite os padrões do que os portugueses precisam dela. Exatamente, e que seja, no fundo, uma companhia que tenha o seu hub em Lisboa, em Portugal e em Lisboa. Penso que isso é absolutamente fundamental, porque Lisboa tem um posicionamento geoestratégico absolutamente decisivo para os nossos interesses, não é? Para os nossos interesses económicos, mas para os nossos interesses... comercial, não acha que quem comprar a TAP, na verdade, está a comprar os slots de Lisboa e as rotas transatlânticas? Também está a comprar isso, mas também está a comprar massa crítica, não é? E muito know-how acumulado. Portanto, não está só a comprar rotas e slots, está a comprar, de facto, uma massa crítica de uma companhia com décadas e décadas de experiência, com gente altamente qualificada e com, de facto, com muito saber incorporado. Portanto, acho que isso tem um valor, muitas vezes até intangível. Sim. Pronto. E por isso é que eu acho que é tão importante preservar aquilo que é essencial, que é a TAP continua a ser a ter uma empresa de bandeira portuguesa e continua a ter hub em Lisboa, no fundo, e fazer a ligação transatlântica com espaços económicos que são absolutamente vitais para Portugal e também para espaços onde onde a lusofonia, não é, e a presença de Portugal no mundo, não é, e o nosso soft power, não é, é muito importante. E, portanto, não só em África, como na América, em particular, é fundamental que Portugal continue, de facto, a ter influência em termos das ligações aéreas. E ficou descansado com a apresentação de Luís Montenegro, porque Luís Montenegro cobriu parte do que o Daniel acabou de dizer. Aliás, até falou da importância de fortalecer não só o aeroporto de Lisboa, como também o novo aeroporto de Lisboa e o aeroporto Sá Carneiro do Porto e o de Faro, fazendo com que a TAP fosse mais nacional e menos lisboeta. É dentro dessa linha que pensa? Sim, com certeza. Eu acho que a capilaridade das ligações aéreas em solo português é importante. Portanto, quer o aeroporto do Porto, quer Faro, não é? Quer até eventualmente Beja. Sim. Que eu acho que Beja está subaproveitado. Acho que Beja tem um enorme potencial que está longe, muito longe de estar explorado. Portanto, eu acho que se devia também olhar para Beja. E agora também com a decisão da construção do novo aeroporto em Alcochete. Que, pelos vistos, agora vai ter também não sei se é um downsizing, mas pelo menos ali alguma modulação, segundo anunciou, segundo parece que ser uma proposta da ANA. O que eu acho é que é preciso, no fundo, maximizar e otimizar as infraestruturas aeroportuárias que o país tem, não é? E, de facto, tentar poupar nesse processo o máximo os contribuintes. Não é? Claro. Porque não é só na questão da privatização da TAP, porque, aliás, a TAP está impedida, o governo português está impedido de injetar mais dinheiro na TAP, por diretivas europeias, mas eu acho que é fundamental também que se cumpra aquilo que também são as diretivas da União Europeia em matéria de ligações ferroviárias, designadamente a Madrid. Se calhar nós podíamos cortar muitas slots diárias do aeroporto de Lisboa e Porto, dos aeroportos de Lisboa e Porto, para Madrid, se tivéssemos uma linha de alta velocidade. Portanto, isso também ajudaria, não é? E, portanto, acho que é preciso não investir todas as fichas no aeroportuário,
pôr todos os ovos no mesmo cesto. Acho que é preciso também investir fortemente no ferroviário e nas ligações ferroviárias, e em particular a alta velocidade, mas é preciso, sobretudo, manter, no fundo, a centralidade de Portugal e as suas ligações, quer à Europa, quer as suas ligações transatlânticas. Num país que tem tantos problemas de habitação, nós continuarmos-nos a preocupar tanto com aeroportos e com coisas que não estão na Constituição como tarefas do Estado, é a distração. Vamos cá ver. Nós somos um país que estamos no extremo ocidental da Europa, não é? Temos uma fronteira com a Espanha e depois temos o mar. Portanto, as ligações para nós são fundamentais. Quer as ligações de natureza terrestre, quer as ligações aéreas. Pronto, e, portanto, essa é uma matéria que nós temos que estar preocupados, não é? E onde temos que, naturalmente, manter o investimento. Até porque isso é fundamental para a nossa economia. Para a nossa economia e para a nossa mobilidade, não é? Enquanto país, até porque somos um país, um grande receptor de turistas. E, portanto, é importantíssimo que tenhamos boas conexões para que, enfim, o turismo, que é a nossa principal indústria exportadora... Eu pergunto-lhe, porque eu estive numa grande manifestação há uns meses atrás, sobre habitação, e falava-se precisamente nisso, que é, nós temos um fantástico aeroporto em construção, que é para podermos emigrar mais rápido. Porque não havendo casas, acabamos por ter um problema os turistas continuam a entrar pelo aeroporto, mas os portugueses continuam a sair porque não há casas a preços razoáveis, continuamos com uma crise de habitação. Sim, é verdade. E eu tenho feito propostas muito concretas em relação à questão da crise habitacional, que para mim é um dos principais problemas do país. Acho que nós vivemos uma crise emergencial em matéria de habitação, e eu propus que, por exemplo, numa década nós construíssemos 500 mil de casas. Portanto, seguindo o modelo sueco da década de 60. A Suécia, na década de 60, tinha um gravíssimo problema de habitação, porque, portanto, teve um processo de reindustrialização muito rápido no pós-guerra, e isso fez com que fossem construídas muitas fábricas nos grandes centros urbanos da Suécia, e houve um grande êxodo dos campos para as cidades, para as pessoas trabalharem nas fábricas, e isso provocou uma grande crise na habitação. Não havia habitação na Suécia, na década de 50 e 60. E, portanto, os políticos suecos, na altura, definiram como primeira prioridade estratégica da Suécia, e foi um pacto de regime que envolveu todos os partidos, não é? Definiram que a primeira grande prioridade da Suécia, em termos de investimento, era a habitação. E então decidiram, numa década, construir 1 milhão de casas. A Suécia construiu, na década de 60, 1 milhão de casas. Um país que tinha, na altura, qualquer coisa como 8,5 milhões de habitantes. Porquê? Porque essa foi considerada a grande prioridade estratégica do país. E, portanto, onde era, de facto, necessário investir as fichas, muitas fichas. Um acordo de regime. O que eu acho é que deve haver um pacto de regime para a habitação, em que todas as forças políticas devem estar de acordo. De facto, o investimento que é necessário é um investimento colossal, mas, por exemplo, representa, na minha perspectiva, qualquer coisa como metade da receita anual de IRC. Se nós alocarmos metade da receita de IRC ao financiamento de um projeto de construção, não é? A uma década, nós conseguimos resolver o problema da habitação por gerações. E agora, é preciso, de facto, fazer um investimento que realmente seja de médio e longo prazo, estrutural, e não apenas andar aqui com pequenos paliativos que nós nunca vamos conseguir resolver o problema da habitação assim. Agora, essa é uma das razões que levam os jovens a fugir do país, é verdade. E outra razão é os baixos salários, não é? Nós continuamos a ter um perfil económico baseado na mão de obra intensiva e nos baixos salários. Sim. E, portanto, nas baixas qualificações. Não é? O que é um paradoxo. Nós gabamos-nos de ter a geração mais qualificada de sempre, não é? E depois perdemos-la porque não conseguimos, a economia não tem complexidade suficiente para poder absorver o nível de mão de obra que o país gera. E, portanto, isso faz com que os portugueses os jovens, as novas gerações tenham que sair do país. Concordo consigo, mas volto um bocadinho atrás. Sim. É que o pacto de regime que nós temos mais próximo, assim na linha do horizonte, é sobre imigração. A nossa preocupação agora é a imigração. Lá está, a questão da imigração. Lá está, a questão da imigração, para mim, na minha ótica, também tem a ver com o perfil
da nossa economia, de sermos uma economia low cost. Somos uma economia low cost no turismo e somos também uma economia low cost no tecido produtivo, em geral. Eu aí vou-lhe dizer, a minha perspectiva, e eu tenho algumas viagens, também por questões profissionais, e eu viajo em média 2 a 3 vezes aos Estados Unidos. Portugal está super na moda nos Estados Unidos. Então nós temos a imigração que é acusada de ser problemática, eu não vou querer entrar em detalhes, mas aquela imigração que alimenta os nossos Uber Eats e que vende as lojas de ímãs e aquelas coisas... low cost. Low cost. Mas depois também temos os multimilionários americanos que vêm para aqui comprar casas e que nos sobem os valores das casas. Obviamente. O problema aqui é que os grandes contingentes de imigração, não é, que nós recebemos, não é dos americanos, nem dos franceses, nem dos italianos, é de outros países, nomeadamente dos indo-hispânicos, precisamente atraídos pela perspectiva de um trabalho indiferenciado, baixas qualificações. Porque é esse que a economia portuguesa tem para oferecer. Nós não temos uma economia com um perfil de especialização, não é, assente numa economia de alto valor acrescentado. Portanto, em que compete com base, de facto, nas qualificações, nas altas qualificações. Nós, infelizmente, temos uma economia assente na mão de obra intensiva. E, portanto, esse é que é o problema. Claro que se nós tivéssemos uma economia, portanto, de alto valor acrescentado, não é? Com muito mais complexidade, com muito mais ideia, com muito mais inovação, não é? Quem é que nós iríamos atrair? Que tipo de imigração é que nós iríamos atrair? Primeiro, muitos dos jovens portugueses que nós formamos, altamente qualificados, não sairiam. Manter-se-iam no país. Portanto, conseguiríamos reter, no fundo, a nossa inteligência, que neste momento está a ser expulsa do país. Como aqueles que conseguiríamos atrair em termos de imigração seriam, de facto, pessoas com outro nível de qualificações. Porque a mim não me interessa se vêm do Bangladesh, se vêm do Paquistão, se vêm da Índia. Por bem que venha, não é? Não me interessa isso. O que me interessaria é, de facto, atrair desses países as pessoas mais qualificadas, não é? Que pudessem ajudar o país a dar um salto, a passar a ser uma economia, de facto, de alto valor acrescentado e abandonar este modelo de economia low cost, de uma economia assente nos baixos salários e compete com base nos preços baixos. Portanto, é a mudança do perfil estrutural da economia portuguesa que pode resolver muitos problemas, designadamente o problema da imigração. Nós, no fundo, o que me está a dizer é que se Portugal tivesse um botãozinho como tem os computadores para fazer reset, o ideal era carregar no botãozinho, porque depois, quando acordássemos, já não tínhamos corrupção na saúde, já tínhamos os hospitais todos abertos. Estamos a precisar de um reset. Quer dizer, o que nós estamos a precisar é de planeamento estratégico. O que nós estamos a pensar é de uma visão para o país de médio e longo prazo. O que nós estamos a pensar é de políticos que não pensem apenas em ganhar as próximas eleições e que pensem em ganhar as próximas gerações. Para utilizar uma frase do Kennedy. E onde é que eles estão? Portanto, é isso que nós precisamos. E nós só conseguiremos ter melhores políticas se nós tivermos melhores políticos. E para isso há uma coisa fundamental a fazer, que é mudar o sistema eleitoral. Porque é este sistema eleitoral que faz que nos traz até aqui e que faz com que nós, de facto, tenhamos políticos também com baixas qualificações, porque não são só os trabalhadores em Portugal e a economia portuguesa, que é uma economia assente na mão de obra indiferenciada. A política também. Mas, Daniel, eu sou espectador, não vou dizer assíduo, porque, quer dizer, sim, assíduo, se o João não tiver a assistir, vejo todos. mas vejo muitas vezes aqui Isto é o Povo a Falar. E uma coisa que eu tenho ouvido é que a nossa legislação é das mais avançadas do mundo. E que a nossa Constituição é espetacular. Eu estudei a nossa Constituição na universidade. E, por exemplo, isso que me está a dizer, a nossa Constituição prevê círculos de compensação que nós não temos e que se calhar faziam falta porque nós temos centenas de milhares de votos que desaparecem a cada eleição legislativa. A nossa Constituição prevê círculos de uninominais. A nossa Constituição prevê um montão de coisas. A nossa Constituição prevê que o Parlamento possa ter só 180 deputados. Exato. Mas nós mantemos os 230, mantemos a ausência de círculos uninominais. E continuamos a não ter círculos de compensação. Sim. Porquê? Bem, não sei. Eu tomei a iniciativa de apresentar uma iniciativa legislativa de cidadãos, sou o primeiro subscritor para a mudança da lei eleitoral, no sentido de introduzir precisamente essas duas coisas que falou. Círculos de compensação
e círculos uninominais. Mas não tem a redução Não tem a redução do número de deputados, eu vou-lhe explicar porquê. Porque eu acho que nós não podemos... se nós queremos ter, no fundo, deputados eleitos diretamente pelos cidadãos e, portanto, queremos ter círculos uninominais, depois o pano não chega para tudo. Portanto, se reduzimos muito o número de deputados, ou vai falhar uma coisa, ou vai falhar a personalização, ou vai falhar a proporcionalidade. Okay. E o mais certo é que falha a proporcionalidade. Dou-lhe essa graça. E, portanto, o que eu acho é que os maiores ganhos para a qualidade da democracia portuguesa é se nós tivermos cidadãos com os mesmos direitos eleitorais que a generalidade dos cidadãos europeus. Isto é, que possam escolher diretamente os seus deputados. Porque nós, os portugueses, isso é-nos recusado. Nós apenas podemos votar em partidos, nós não podemos votar em pessoas. E, portanto, o que esta iniciativa legislativa de cidadãos propõe é o chamado modelo alemão. É o modelo que existe na Alemanha, em que os eleitores têm 2 votos. Votam para eleger o seu deputado, o deputado que os representa na sua área territorial, para isso têm um voto, e aí é o voto do círculo uninominal, em que estão a votar na pessoa que vão eleger e vão saber quem é que passa a representar aquele círculo na Assembleia da República e vão poder pedir contas, não é, a essa pessoa. E depois, por outro lado, tem um segundo voto, em que votam sim nos partidos e em que todos os votos contam para o apuramento de mandatos e não há votos desperdiçados. E, portanto, isto tem o melhor dos 2 mundos, não é? É um sistema que permite equilibrar muito bem a personalização com a proporcionalidade. E é um sistema que iria fazer com que os pequenos e médios partidos não saíssem prejudicados. E, por outro lado, ia fazer com que todos os portugueses conhecessem e soubessem quem é o seu deputado e a quem podiam pedir contas. Eu gosto disso. Tem o meu apoio. Obrigado. Ontem eu tinha nessa mesma cadeira o professor Paulo Moraes, que é um valente lutador pela transparência e pela luta contra a corrupção. Sem dúvida. E nós falávamos que a autoridade para a transparência não está a funcionar. E a pessoa que lá está, a senhora Presidente da autoridade, lamenta a ausência de meios. E Paulo Moraes dizia, só precisa de 2 coisas, uma caneta e um papel, e pedir demissão para obrigar a acontecer alguma coisa. Porquê é que não temos mais transparência? A autoridade para a transparência, segundo sei, até mudou recentemente de liderança. Mas continua na mesma, portanto, eu acho que mais do que demissão precisa de ação. Precisa de agir e precisa de exigir. Mas no papel está tudo uma vez mais. A lei está bem feita, nós temos uma lei espetacular, mas não está a ser posta em prática. Eu acho que é preciso, de facto, mais pressão por parte também da opinião pública. Eu acho que acho que os políticos se sentem também... Por isso é que eu estou aqui. Pronto, exatamente, por isso é que nós estamos aqui. Porque é efetivamente necessário alertarmos e esclarecermos e desenvolvermos alguma pedagogia para que os cidadãos, no fundo, cumpram aquilo que são os seus deveres cívicos e, portanto, se interessem pelos problemas. Procurem, de facto, organizar-se, mobilizar-se. A sociedade civil em Portugal é muito fraca, as instituições da sociedade civil são muito fracas. Isso é uma das razões, de facto, da má qualidade da nossa democracia, designadamente em termos da capacidade que nós temos de escrutinar, não é, a ação dos nossos políticos. Temos muito poucos mecanismos para fazer esse escrutínio. Sim, o Paulo dizia ontem que eu consigo ir a um site e ver quantos seguros de saúde tem Emmanuel Macron em França, mas é muito difícil encontrar os vereadores de uma Câmara Municipal aqui à volta. É um bom exemplo. Esse tipo de transparência não deveria de ser cada vez mais também uma maneira de ganhar votos? Claro que sim, mas com outro sistema eleitoral. Porque o atual sistema eleitoral, os partidos estão completamente blindados e protegidos. Porque sabem que os cidadãos passam cheques em branco. Mas os cidadãos hoje, quando vão votar, no boletim de voto, portanto, o que encontram é o nome e o símbolo do partido, não é? Só há este sistema só vigora em 3 países da União Europeia. Em Portugal, na Espanha e na Roménia. Só em Portugal, na Espanha e na Roménia é que os boletins de voto só têm o nome e o símbolo dos partidos. Porque nos outros 24 países da União Europeia, os cidadãos encontram nos boletins de voto os nomes das pessoas que se estão a candidatar. E, portanto, votam nas pessoas. Votam nos partidos, é um facto, mas também votam nas pessoas. Portanto, em 24 países da União Europeia há voto nominal. Só há 3 países onde não há voto nominal. Portugal, Espanha e Roménia. É importante que as pessoas saibam isto. Portanto, nós temos muito menos direitos eleitorais que a generalidade dos cidadãos europeus. Portanto, o que nós temos que nos mobilizar é para exigir os mesmos direitos eleitorais que os outros têm. E se tivermos esses direitos eleitorais, nós vamos ter muito maior capacidade de fiscalização
do trabalho dos políticos e muito mais exigência, e posso garantir que os políticos vão ser muito melhores, vão ser obrigados a ser muito melhores. E se nós tivermos melhores políticos, vamos ter melhores políticas. Daniel, eu se fosse eleitor, votava em si. Despeço-me dos nossos espectadores desejando um bom fim de semana. Eu volto já na segunda-feira. Acompanho Isto é o Povo a Falar nas redes sociais e até para a semana.